Oi pessoal, aqui é o professor Ebster. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre a economia e a regionalização da Europa com foco nas desigualdades e contradições regionais e continentais. Mas antes disso, nós temos que lembrar qual é o contexto econômico e social em que estamos inseridos dentro dessa visão global que nós temos, que é o do movimento Vidas Negras Importa, que começou tanto nos Estados Unidos, mas que se estendeu pelo mundo. Nesse contexto, eu trago aqui duas citações de dois autores negros brasileiros que são muito importantes. A primeira é da Conceição Evaristo, que ela fala o quê? Minha escrita é contaminada pela condição de mulher negra. Ela é uma escritora brasileira que já sofreu muito, principalmente em situação de pobreza, já foi empregada doméstica, mas estudando, ela conseguiu se formar e hoje é professora doutora em Universidade Federal Fluminense, que fica no Rio de Janeiro. Dentro desse contexto, Conceição Evaristo diz: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Jamilton Santos, geógrafo brasileiro que eu sempre cito em sala de aula, ele fala assim: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Algo superatual de nosso tempo, que ainda persiste, que é o racismo, que é o preconceito, que não vem dos nossos dias, mas que é produto social de, no mínimo, 520 anos. Falando sobre a formação da União Europeia enquanto uma superpotência econômica. Nós sabemos que muitos países ricos, como a Alemanha, França, Itália, Espanha, fazem parte desse bloco econômico. Mas esse bloco econômico não tem apenas riqueza. Há países bem pobres, há países que, quando eu comparo com os que eu acabei de citar, são bastante pobres. Mas que quando eu comparo com outros países subdesenvolvidos, são ricos. Ou seja, são as contradições do próprio sistema, que a União Europeia concentra a maior parte da riqueza do continente, também a maior parte da população e dos países mais ricos, mais importantes e mais reverenciados dentro também do sistema mundial em que nós estamos. Dentro da globalização, são um dos países mais beneficiados do mundo. Mas o nosso foco aqui é trabalhar as contradições, que são o quê? Que são as diferenças negativas entre os países. Por exemplo, uma diferença positiva são as diferenças culturais, as diferenças linguísticas que não podem ser analisadas como uma é boa ou ruim. São diferenças sempre boas. Só que as contradições, elas são sempre ruins, porque as contradições falam que o país ele é superior ao outro em termos tanto de economia como, no caso aqui, de rendimentos mensais individuais e coletivos. Mas antes disso, temos que dividir a Europa, temos que regionalizá-la em várias regiões. O que é regionalizar? É simplesmente você pegar vários países que têm características comuns e dividi-los em comparação com aqueles com características diferentes. Na Europa, nós podemos dividir os países entre aqueles que são muito avançados, são muito industrializados, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, mas aqueles também que não têm nenhum tipo de industrialização forte, que são os países fracos. Há também a forma de regionalização histórica, que são os países do leste europeu, que são os países socialistas, e também a divisão a partir dos blocos econômicos, os países da União Europeia e os países que não fazem parte da União Europeia.
Assim, os países que são os mais ricos do continente são aqueles que fazem parte da Europa Ocidental, que foram os principais beneficiários pelo Plano Marshall. Só que nós sabemos que a Europa ela não é feita só desses países, há também os países mais pobres, mas os países mais ricos não podem contar a história do continente inteiro, porque dentro desse continente há países bastante pobres em comparação com os países ricos. Vamos começar com a desigualdade de renda. Por que a desigualdade de renda é tão importante na Europa? Porque ela vai evidenciar os níveis diferentes de desenvolvimento dos países, vai evidenciar também a força ou a fraqueza das moedas nacionais e vai nos dizer que nós não podemos compreender a Europa como se fosse uma coisa só. Porque a Europa, assim como o Brasil, assim como o continente americano, são muito diferentes. Essas diferenças se manifestam em termos históricos, em termos geográficos, socioeconômicos, e isso tudo nós temos que juntar para compreender essa totalidade, esse resumo geral. Ou seja, nem todos os países da Europa são ricos, nem todos apresentam o mesmo nível de desenvolvimento. Há países muito diferentes, há países com níveis socioeconômicos diferenciados. Nesse sentido, nós vamos estudar a desigualdade de renda a partir da renda per capita, que é o quê? A renda de cada indivíduo. São a renda familiar e a renda também das próprias pessoas. Quanto mais escuro no mapa, quer dizer que as pessoas recebem muito. Quanto mais claro, recebem pouco. Se formos analisar dois países, como a Ucrânia e a Suécia, há uma grande diferença. Os dois são europeus, os dois são países desenvolvidos, mas o nível de desenvolvimento é tão desigual que faz com que o sueco ganhe mais de 46 mil dólares ao ano, mas um ucraniano ganhe menos de 7.350. Ou seja, esses níveis de desenvolvimento vão separar a Europa em duas. Aquela que recebe muito por mês e por ano e aquela que recebe pouco. Nesse sentido, nós podemos elencar alguns fatores, como quais que eu já havia falado. Nem todos os países têm condições financeiras de investir em sua economia, porque alguns são muito endividados, outros têm uma economia muito fraca e também tem um agravante que se o seu país ele não é muito famoso, se o seu país ele não é muito estável em termos econômicos, se também a população ganha pouco e não tem como gastar muito, ele não vai receber muitos investimentos de empresas estrangeiras. Segunda coisa, os investimentos estrangeiros se concentram em sua maioria dentro dos países da União Europeia. Nós sabemos que nem todos os países do continente europeu é da União Europeia, ou seja, eles vão ser mais beneficiados do que os outros que não fazem parte desse bloco. Terceiro fator, muitas pessoas do leste europeu saem de lá para morar no oeste. Muitas pessoas da Ucrânia saem para morar na Suécia, na França, na Alemanha, porque as condições de vida são melhores. Se os jovens, que são a maioria dos que saem do país, o que isso quer dizer? Que aquele país não vai ter condição de gerar tanto emprego, que não vai ter tantas condições da economia girar, porque são jovens que vão ser hoje, são jovens que são e serão o futuro do país, tanto em termos econômicos quanto em termos sociais e educacionais. Dentro desse contexto de contradições regionais, nós podemos trazer dois conceitos, que é o conceito de centro europeu e de periferia europeia. Corresponde a um conjunto de países do continente que são muito importantes, que influenciam outros países da região e também e principalmente o mundo. Já os países periféricos da Europa são os países dependentes dos países centrais europeus. Vamos observar esses dois mapas porque eles trazem várias informações importantes para podermos compreender essas contradições regionais e socioeconômicas na Europa. O primeiro seria o quê? O espaço de organização econômica. Dentro desse círculo tem mais riqueza do que fora do círculo. Esses países são os países centrais europeus, no sentido geral, até mesmo fora da União Europeia. Quais são? Norte da Itália, Suíça,
França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, um pouco da Dinamarca e um pouco da Inglaterra. Fora desse círculo são os países periféricos do continente. Já esse outro mapa fala da capacidade de desenvolvimento tecnológico. Quanto mais escura for a cor, quer dizer que o país ele é mais inovador. É um país mais avançado que produz mais tecnologia. Ou seja, dentro desse contexto aqui de União Europeia, somente há países que produzem muito mais riqueza, muito mais inovação do que os outros. Nesse sentido, dentro desses círculos, há países centrais. Fora desse círculo, há países periféricos. Assim, essas setas representam o quê? Que os países centrais influenciam os países periféricos como? Em termos econômicos, em termos políticos, em termos tecnológicos e em termos de decisões sociais e políticas. Assim, nós não podemos dizer que na Europa há somente países desenvolvidos e muito avançados. Há países desenvolvidos pouco avançados, como é o caso dos países do leste europeu. Mas mesmo dentro da União Europeia, essas desigualdades ainda persistem. Outra coisa importante, se nós podemos dividir esses países em centro, mas também em periferia, essas periferias variam. Mas essas variações se relacionam com o nível de adequação que os países periféricos europeus têm em relação aos países centrais. Ou seja, muitos países periféricos europeus são bastante avançados quando eu comparo com os países periféricos de outros continentes. Mas eles são periféricos, eles são mais pobres, porque há países dentro da mesma região que é mais rico. Nesse sentido, por causa dessas desigualdades sociais, essas contradições econômicas e políticas, nós podemos evidenciar e diferenciar quais são as potências econômicas da União Europeia hoje. Sem o Reino Unido, que não mais faz parte da União Europeia, nós temos 4 países que se destacam. Primeiro, a Alemanha, França, Itália e Espanha. São as principais potências europeias que vão influenciar os outros países. Só que tem um porém, porque a Espanha ela é também parte da periferia europeia. Ou seja, ela ocupa um espaço secundário, mas que esse espaço vem sendo dinamizado, vem sendo importante. Nesse sentido, tirando o Reino Unido, que hoje não faz mais parte do bloco, esses 4 países se manifestam e são apresentados como os mais importantes, com foco prioritário em 3, já que são centrais: a Alemanha, França e a Itália, principalmente o norte da Itália. Uma sugestão: assistam a esse vídeo que se chama Desigualdade Global, capítulo 1, Europa, que tem no YouTube, mas o link também está no blog da escola. Tenham bons estudos, se cuidem nesse período, que Deus abençoe vocês.